Os últimos dias de vida do rei Salomão revelam um desfecho surpreendente e marcante. Descubra todos os detalhes dessa história bíblica emocionante. Salomão, filho de Davi e Batseba, é conhecido por sua sabedoria e riqueza na construção do Templo de Jerusalém. Desde sua ascensão ao reinado até seus últimos dias, sua história é repleta de intrigas e desafios familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou assumir o trono de Israel, desafiando a vontade divina. No entanto, por intervenção profética de Natã e Batseba, Salomão foi escolhido por Deus para ser coroado rei. A revelação divina a Davi, registrada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, confirmou que Salomão seria o sucessor e construiria o templo em Jerusalém. Deus destacou a importância da paz e tranquilidade que Salomão traria a Israel durante seu reinado. Assim, Salomão iniciou seu reinado promovendo estabilidade e unidade no reino, marcando o início de uma era cheia de desafios e realizações extraordinárias. Durante os primeiros dias de seu reinado, Salomão fez uma aliança significativa com Deus, em um momento que evidenciou não apenas sua sabedoria, mas também sua profunda conexão espiritual. Em Gibeão, Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor e naquela noite Deus apareceu a ele em um sonho. Nesse encontro divino, Deus perguntou a Salomão o que ele desejava. Com humildade e reconhecendo a grande responsabilidade de liderar o povo de Israel, Salomão expressou sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Ele demonstrou sua total dependência de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias em benefício do povo. A escolha de Salomão por sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, revelou seu desejo genuíno de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta divina à súplica de Salomão foi marcante. Além de conceder a sabedoria solicitada, Deus prometeu bênçãos adicionais incomparáveis em toda a história de Israel, incluindo riquezas e honra. Esse momento não apenas fortaleceu a posição de Salomão como rei, mas também estabeleceu uma base sólida para seu reinado, marcado pela busca contínua pela orientação divina. Durante o reinado de Salomão, uma das situações mais marcantes foi a resolução do caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A narrativa encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, revela a sabedoria única do rei diante desse dilema. Duas mulheres viviam juntas e deram à luz na mesma época, porém uma das crianças veio a falecer. Isso levou ambas as mulheres a reivindicarem a criança sobrevivente como sendo sua própria. Diante desse impasse, as mulheres compareceram diante do rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta das mulheres revelou quem era a verdadeira mãe. Aquela que genuinamente amava a criança, implorou ao rei para não feri-la e sugeriu que a criança fosse dada a outra mulher. Por outro lado, a mulher que não era mãe biológica concordou com a divisão proposta. A astúcia de Salomão, ao propor essa solução, revelou não apenas sua sabedoria, mas também sua compreensão profunda da natureza humana e materna. Ao proclamar que a verdadeira mãe era aquela que demonstrava amor genuíno pela criança, Salomão garantiu o bem-estar do bebê e demonstrou mais uma vez sua capacidade excepcional de julgar com justiça e discernimento. Durante a construção do Templo de Jerusalém, Salomão demonstrou sua habilidade administrativa e sua devoção a Deus. O projeto grandioso envolveu a utilização de materiais preciosos, como cedro do Líbano e ouro puro,
refletindo a dedicação do rei em honrar o Senhor. O local escolhido para o templo, o Monte Moriá, carregava um profundo significado simbólico por ser o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Essa conexão espiritual entre os dois eventos destacou a continuidade da relação especial entre Deus e seu povo. A construção do templo não apenas serviu como centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre os israelitas. Salomão dedicou-se pessoalmente ao projeto, supervisionando cada detalhe da obra com zelo e reverência. O templo tornou-se um símbolo de unidade e adoração para todo o povo de Israel, marcando um período de prosperidade e espiritualidade sem precedentes na história do reino. Durante o reinado de Salomão, ele estabeleceu relações diplomáticas com várias nações estrangeiras, solidificando alianças comerciais e políticas que trouxeram prosperidade ao reino de Israel. Uma das visitas mais marcantes foi a da Rainha de Sabá, uma governante poderosa e sábia que viajou de longe para testar a fama da sabedoria de Salomão. Ao chegar a Jerusalém, a Rainha de Sabá foi recebida com honra e apresentou ao rei perguntas desafiadoras para avaliar sua sabedoria. Salomão respondeu a todas as questões com maestria e não houve nada que ele não pudesse explicar. Impressionada com sua inteligência e discernimento, a Rainha de Sabá presenteou Salomão com uma caravana luxuosa carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas como símbolo de respeito e admiração. Esse encontro não apenas fortaleceu os laços entre os dois reinos, mas também destacou a reputação de Salomão como um líder sábio e respeitado internacionalmente. Além da Rainha de Sabá, Salomão estabeleceu alianças matrimoniais estratégicas com princesas de outras nações vizinhas, visando promover a paz e estabilidade entre os reinos. Essas relações externas contribuíram significativamente para o prestígio e influência do reinado de Salomão em um contexto geopolítico complexo da época. Durante o reinado de Salomão, sua queda começou a se desenhar quando ele se envolveu com mulheres estrangeiras em desacordo com as instruções divinas. Apesar de suas alianças matrimoniais serem inicialmente políticas, esses casamentos introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas que divergiam da adoração exclusiva ao Deus de Israel. Gradualmente, essas mulheres exerceram uma influência negativa sobre Salomão, levando-o a tolerar a adoração de vários ídolos e participar de rituais contrários à fé monoteísta do povo de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos para os ídolos em honra às divindades das esposas estrangeiras, um ato que diretamente contradizia os mandamentos divinos. Essa apostasia representou uma das maiores falhas do reinado de Salomão, resultando em consequências significativas para seu governo e para o futuro do reino de Israel. Os últimos dias de Salomão foram marcados por uma mistura de glória e sombras. À medida que envelhecia, as escolhas controversas feitas ao longo de seu reinado começaram a impactar negativamente seu governo e o destino de Israel. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras, em desacordo com os preceitos divinos, resultou na tolerância à adoração de ídolos e na construção de templos para divindades estrangeiras. Essa apostasia provocou a ira de Deus e levantou adversários contra Salomão, culminando na rebelião de Jeroboão, um oficial de confiança que se tornaria líder das tribos do norte. A morte do rei Salomão marcou o fim de uma era repleta de conquistas notáveis, como a construção do Templo de Jerusalém e alianças internacionais estratégicas.
Seu legado complexo foi herdado por seu filho Roboão, que enfrentou os desafios da divisão do reino de Israel após a morte do pai. A história dos últimos dias de Salomão serve como um lembrete poderoso sobre as consequências das decisões éticas e espirituais na vida dos líderes e no destino das nações. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de Israel em meio a um cenário de divisões e desafios. Roboão enfrentou a difícil tarefa de manter a unidade do reino diante das tensões políticas e religiosas que surgiram após o reinado do pai. A transição de poder foi marcada por conflitos internos entre as tribos do norte e do sul, resultando na divisão definitiva do reino de Israel em dois: o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, sob o reinado de Roboão. Essa separação representou não apenas uma divisão territorial, mas também uma ruptura nas tradições e na identidade nacional de Israel. Os últimos dias de Salomão foram seguidos por um período tumultuado para seu filho Roboão, que precisou lidar com as consequências das escolhas controversas feitas pelo pai e com as pressões políticas que ameaçavam a estabilidade do reino. A morte de Salomão marcou o fim de uma era dourada em Israel e o início de um novo capítulo repleto de desafios e incertezas para seu sucessor. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono de Israel em um momento crucial para a história do reino. A transição de poder foi marcada por tensões políticas e conflitos internos entre as tribos do norte e do sul. Roboão enfrentou o desafio de manter a unidade do reino diante das divergências e insatisfações que surgiram durante o reinado de seu pai. A divisão do reino de Israel em duas partes, o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, composto principalmente por Judá e Benjamim, sob o governo de Roboão, representou não apenas uma separação territorial, mas também uma ruptura nas tradições e na identidade nacional. As consequências dessa divisão foram profundas e duradouras, influenciando não apenas a política interna do reino, mas também suas relações externas e sua estabilidade. Os últimos dias de Salomão foram seguidos por um período conturbado para seu filho Roboão, que precisou lidar com os desdobramentos das escolhas controversas feitas pelo pai e com as pressões políticas que ameaçavam a coesão do reino. A história da transição de poder entre Salomão e Roboão destaca a complexidade da governança e os desafios enfrentados pelos líderes diante das demandas da liderança e das expectativas do povo. A história do rei Salomão, nos últimos dias de sua vida, é um testemunho da complexidade das decisões e das consequências que podem surgir. A narrativa dos momentos finais de Salomão revela não apenas a grandiosidade de seu reinado, mas também as sombras que pairaram sobre seu legado. À medida que Salomão envelhecia, as escolhas controversas feitas ao longo de seu reinado começaram a cobrar seu preço, afetando não apenas seu governo, mas também o destino de Israel. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras e a tolerância, a adoração de ídolos, representaram desvios significativos da fé e dos princípios que o haviam guiado anteriormente. Esses desvios provocaram a ira divina e levantaram adversários contra Salomão, resultando em uma era tumultuada para o reino. A morte do rei Salomão marcou o fim de uma era marcada por realizações extraordinárias, como a construção do Templo de Jerusalém, mas também sinalizou o início de um período desafiador para seu sucessor. A história dos últimos dias de Salomão serve como um lembrete poderoso sobre as consequências das escolhas éticas e espirituais na vida dos líderes e no destino das nações. Se você se emocionou com a história incrível do rei Salomão,
Inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores sobre personagens bíblicos. Agora que você conhece os detalhes dos últimos dias do rei Salomão, deixe seu like, compartilhe com amigos interessados em histórias bíblicas e fique ligado para mais vídeos emocionantes. Até a próxima!